Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor, estamos aqui novamente e desta vez, irmãos, vamos falar sobre Mardoqueu e Amã. Irmãos, para aqueles que não sabem, Mardoqueu era meio que o pai adotivo de Esté. Ou seja, ele era um homem de bom coração e mesmo trabalhando no palácio, ele nunca foi arrogante. Ele sempre foi humilde com todos que chegavam ali e sempre tratava de fazer as coisas da melhor forma possível. E ele não desobedecia nenhuma ordem ou decreto do rei. Mas, mesmo com toda essa humildade, mesmo com tudo isso, Mardoqueu, ele tinha um limite, uma coisa que ele colocava acima de todas essas banalidades do mundo terreno. Ele colocava Deus acima de tudo, até mesmo acima de Esté e de tudo. Ele tinha Deus em seu coração. E quando chegou Amã dizendo se curve, não foi por rebeldia, não foi por discordância, mas sim porque ele tinha Deus como a sua prioridade. Ele não se curvou a Amã, porque estava na lei, só se curvará para o Senhor teu Deus. Então, irmãos, abra comigo em Esté, capítulo 6. Vamos ler um pouquinho. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bitã e Teres, dois eunucos do rei e da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã? Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Amã respondeu no seu coração: de quem se agradaria o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim fará o homem a quem o rei deseja honra. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto dissestes. Irmãos, Mardoqueu, ele trabalhava ali no palácio, e ele nunca desejou o mal de ninguém. Mas, por ele nunca se curvar, mesmo para pessoas importantes, e ele só se curvar apenas a Deus, ele foi perseguido, principalmente pelo seu maior opositor, seu maior adversário, que era uma das pessoas mais influentes na corte, aquele que era o braço direito do rei, Amã. Amã tinha conquistado tudo quanto queria, estava numa posição de alto prestígio, tinha o rei ali como seu maior apoiador e admirador, mas não bastava. Todos se curvavam, mas chegaram os amigos de Amã e disseram: todos se curvam, menos Mardoqueu. E Mardoqueu, irmãos, mesmo sendo do palácio, ele fazia um trabalho simples. Trabalhava ali na porta, recebendo as visitas, anotando quem ia, quem entrava. Então ele não era ninguém influente. E mesmo estando lá no final da escada, ele não dava a cara para Amã, que estava no topo. Ou seja, irmãos, isso despertava uma cólera em Amã. Pois do seu ponto de vista, depois do rei ou até mesmo antes do rei, ele era a pessoa mais importante que existia ali. Era ele quem mandava, era ele quem merecia os melhores presentes, era ele quem merecia ser honrado. E Mardoqueu não fazia isso.
mesmo sendo ninguém à vista de Naamã e Amã, ele via isso como uma afronta. E a partir dessa única coisa, ele decidiu: vou exterminar os judeus. Os judeus estavam cativos ali, vivendo normalmente, seguindo sempre a vontade do Senhor, alguns se desviando, mas Amã, ele não gostava dos judeus. Porque os judeus, até na lei, tanto como em coração quanto na lei, eles não deveriam se curvar, se humilhar para alguém que não fosse Deus, a menos que essa fosse a vontade do poderoso. Então, irmãos, Amã, ele tinha um plano. Ele arquitetou uma forma de fazer o mal, de exterminar, de matar todos os judeus. Mas o primeiro que ia era Mardoqueu, porque era o que mais dava ódio, o que mais irritava Amã era Mardoqueu. E quanto mais Mardoqueu se recusava a curvar, a se humilhar, a dar bênçãos a Amã, mais Amã queria a cabeça de Mardoqueu. E com tudo isso, ele fez a forca e pediu ao rei a autoridade para exterminar o povo. E o rei gostava, prestigiava tanto Amã, que lhe deu essa autoridade. E Amã estava pronto para matar todos, irmãos. Mas aí, nesse dia que ele ia pedir, ele pediu depois também, mas nesse primeiro dia que ele foi pedir, o rei teve uma epifania enviada por Deus e pensou: eu acho que estou esquecendo de alguma coisa. Trago o livro para eu ver se alguma coisa de importante aconteceu. E aconteceu. Mardoqueu, ele estava lá na porta do palácio. Aconteceu que 2 estavam tramando para matar o rei. Mardoqueu viu isso, delatou. Mas no momento em que ele fez isso, ele não conseguiu glória nenhuma. O rei até se esqueceu e nada foi feito para honrar Mardoqueu. Mas, irmão, eu lhe digo nessa noite, nesse dia, dependendo de que hora você esteja assistindo, que Deus, ele não se esqueceu de você. Se a honra não chegou agora, não é a hora. Há tempo para tudo. E você talvez não goste de escutar isso, mas é a verdade. Ao seu tempo e ao tempo de Deus. Um dia para você é 1000 anos para Deus. Então, irmão, aguarde o momento em que a honra vai ser dada, em que você vai ser exaltado. Mas não queira isso logo no primeiro dia. Não queira isso logo que você faz uma ação. Apenas aguarde. Dê-se para Deus as boas-vindas e os presentes e os manjares. Se Ele enviar, agradeça. Mas se não, agradeça também. Porque o importante é fazer o bem e saber esperar. Irmão, aí Amã, ele se sentindo cheio da glória, né? Achando que aquele momento estaria lá para ele. Achando que o rei estava falando dele. Ele disse tudo o que ele queria receber. Tudo isto. Porém, a honra não era dele. Aquele momento era para Mardoqueu. E ele, Amã, que odiava Mardoqueu por ser um dos principais da corte do rei, ele foi aquele que teve que puxar o cavalo de Mardoqueu enquanto ele andava para a cidade. E ainda teve que elogiar Mardoqueu para todos o quanto vinham. Então, irmão, não se sinta mal pelos desafios que você tem aqui na terra. Não se sinta mal pela demora das recompensas. E não queira ser exaltado. Apenas faça as coisas certas e deixe que Deus se encarrega do resto. Querem te derrubar, querem atacar você, mas não ligue, ignore. Passe pela sombra do vale da morte, confiando apenas em Deus. E tudo dará certo na sua vida. Talvez não nessa, mas na próxima. Muitas mensagens eu trago para você nesse vídeo, com essa simples passagem da história de uma vida que pode ser um exemplo para você.
Mas, irmão, escolha uma dessas mensagens, ou se não todas. E não apenas escute, bote no seu coração. Pois essa é a vida que você deve buscar. Uma vida em que você espera pacientemente. Uma vida em que você sabe que por quanto mais humilha, mais você é engrandecido. Uma vida em que você sabe que mesmo o seu inimigo vai exaltar você. Então, confia em Deus, espera em Deus e muitas coisas boas acontecerão. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e que Deus abençoe você nesse mês, nesse ano. Amém.